Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Sejam muito bem-vindos vocês que estão nos assistindo também pelo YouTube. Lembre-se que nós temos trabalhos no YouTube, no Zoom, vários durante a semana, da Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Na quarta-feira, oração e ação, estudo bíblico às 19h30 no YouTube. Às quintas-feiras, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Nós temos o Oração e Ação Jovem, Palavras dos Jovens. Na sexta-feira, temos Oração e Ação Kids, com histórias para as crianças. No domingo, 15 para as 9, Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, culto presencial na Igreja Batista da Freguesia, às 10h30. Você pode ir. Todas as medidas, os protocolos de prevenção em contágio são tomados. Você pode ir, afastamento social, álcool, tapete sanitizante, medição de temperatura, uso de máscara, tudo com muito cuidado. Você pode estar lá e você então poderá assistir, participar presencialmente do culto 10h30. Ele é transmitido também pelo YouTube de forma direta. Depois, às 15 horas, temos a Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom. E à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto em família pelo YouTube. Todas essas possibilidades podem ser acessadas por você. E você é muito bem-vindo. Nós estamos agradecendo hoje pelos aniversários do Rogério Belan, que sou eu, Laci, Alexandre Oliveira, Lúcia Mazzoni, Ícaro, André Paiva, Gabriela Rezende, também pelos aniversários de casamento da Jude e do Vanilton, do pastor Alcenei e Vani, da Mônica e do pastor Flávio, e também da Cláudia e do Gerson. Mantemos as nossas orações pela Marilac, Rejane, Rosa. Vamos estar orando sempre pelo nosso Brasil. Olhe pelo Brasil, peça a Deus, clame a Deus pelo seu país, peça salvação para o Brasil, peça despertamento espiritual para o Brasil, peça transformação e restauração para o seu país. Vamos orar pelas nossas autoridades, como Deus nos orienta através da sua palavra. Ore pelos profissionais de saúde, pelos pastores e pelos missionários. Nós temos várias obras sociais. Se você ama o seu próximo, se você quer ajudar pessoas que estão em necessidade, você pode cooperar de várias formas. Nós temos doação de cestas básicas. Cada cesta básica que doamos a famílias necessitadas nesse momento tem um valor de R$ 57. Nós fazemos doação de leite em caixas ou aqueles pacotes de leite em caixa para o Lar Batista do Idoso, para os velhinhos. E nós também apoiamos iniciativas de combate à dependência química. Há uma instituição chamada Chácara dos Profetas e nós ali fazemos doações de roupas masculinas, também material de limpeza, material de higiene pessoal, alimentos, tudo que você quiser doar. Vai aparecer aí no seu vídeo os dados bancários da nossa igreja. Se Deus tocou no seu coração, você quer dividir um pouco aquilo de bênção que você tem, você pode fazer esta doação. Nós temos nossos cultos presenciais, como disse, às 10h30, no Templo da Igreja Batista da Freguesia, na Rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador. Muito bem, vamos orar. Hoje é dia de oração e ação jovem. Nós vamos orar pelo Paulo Garbino, pastor muito querido, um pastor que desenvolve um maravilhoso trabalho no interior de São Paulo, e ele vai estar trazendo a palavra para nós. Vamos fechar os olhos, vamos orar por ele. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, perdoa os nossos pecados. Senhor, abençoa o pastor Paulo, que ele possa ser ungido pelo teu Santo Espírito para trazer esta palavra para nós. Tudo isso peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer através do pastor Paulo. Olá, boa noite. Meu nome é Paulo. Eu quero agradecer o convite do pastor Rogério para compartilhar esse tempo com vocês, aí meus irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Eu e minha esposa, a Érica,
nós trabalhamos junto com a primeira Igreja Batista em Bauru. Nós somos missionários dessa igreja e atuamos hoje na cidade aqui do interior de São Paulo, Bauru. Então, eu quero mais uma vez aí deixar minha gratidão pelo convite e também por poder compartilhar e refletir junto com você uma porção das Escrituras. E eu gostaria de deixar hoje, gostaria de meditar com você rapidamente um texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. E na minha versão, que é a Nova Versão Transformadora, diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. E agora neste tempo, Senhor, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que precisamos entender da tua palavra. Em nome de Jesus. Capítulo 17 de João é um capítulo onde Jesus, alguns dias que antecede a sua morte, ele ora por nós, né? Ele ora por aqueles que crerão no Evangelho. E ora por aqueles que ficam, né? E eu gosto muito dessa oração porque Jesus, ele ora e ele pede para que nós, aqueles que compartilham da fé no Evangelho de Jesus, sejam um. E o ser um não significa pensar igual. O ser um não significa que você e eu temos que pensar da mesma maneira. Mas o ser um que Jesus está dizendo aqui é poder caminhar a despeito das nossas diferenças. E é interessante que hoje a gente vive um momento muito delicado, né, no mundo, a questão da polarização, né, onde eu tenho que ser de um ou pensar igual a todo mundo, senão eu estou fora, senão eu estou errado, né? E essa polarização entrou muito no nosso meio também, né? Nas nossas instituições cristãs, protestantes, né? Onde a marca principal é a intolerância, onde a marca principal é eu não posso pensar diferente, onde a marca principal é que se eu não penso igual ao meu irmão, então eu tô fora, eu sou deixado de lado. Interessante, meus irmãos, e quando eu digo que pensar diferente não significa ir contra aos ensinos bíblicos, né? Não estou querendo dizer ser contra, ir contra a doutrina dos apóstolos, não é isso. Mas a gente precisa aprender a caminhar em unidade, ainda que o meu irmão pensa diferente que a mim. E essa oração de Jesus fala muito comigo, porque ele não só pede. Agora, por que ele pede para que sejamos um? E ele, inclusive, dá exemplo, né? Se você lê o capítulo, ele dá exemplo de que, como eu e o Pai somos um, assim eu peço para que eles sejam um. Agora, para que isso? No versículo, eu vou ler novamente, agora numa outra versão, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti.
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem o final desse texto. Então, para que Jesus pede essa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus queridos, nós temos visto esse mundo totalmente polarizado, né? Cada um tem a sua opinião, e se eu não sigo a massa, se eu sou diferente, então eu tô fora. Então eu sou excluído porque eu penso diferente. E a gente, nós como cristãos que compartilham a fé em Jesus Cristo, precisamos ser diferente porque a nossa unidade, ela testemunha de Jesus Cristo. Olha como Jesus diz aqui. Por que ele pede para ser um? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo. Para que o mundo creia que em Cristo nós podemos ser um. Que em Jesus, independente se pensamos diferente, se temos personalidades diferentes, jeitos diferentes, não importa. Mas em Cristo, essa unidade pode ser verdadeira. Podemos caminhar assim, amando uns aos outros, no amor, em tolerância, em compaixão, em misericórdia, porque Cristo habita em nós. Então, meus queridos, eu gostaria, através dessa breve reflexão, incentivar você, aos irmãos da igreja, aí da Batista da Freguesia, também incentivar a mim mesmo a viver essa unidade em Cristo. Lembrando que somente em Cristo podemos viver essa união, ser um, porque Ele nos une. Jesus Cristo nos une. Podemos viver nesse mundo no amor um pelos outros, independente se pensamos diferente, se somos diferente. Porque quem trata a nossa vida é Jesus Cristo. É Ele quem transforma, é Ele quem muda. Mas uma coisa certa, Ele pediu. Ele orou por nós, para que nós fôssemos um. Então, Igreja Batista da Freguesia, que nós consigamos viver essa unidade em Jesus, para que a nossa união testemunhe dele, para que aqueles que estão fora, que não compartilham a fé em Jesus Cristo, olhe para nós e veja algo de diferente. Olhe para nós e veja algo que fora, no mundo, não existe, que é essa unidade, que é essa união, que é conseguir caminhar junto, independente das nossas diferenças. É a nossa união, é a nossa unidade que vai testemunhar do nosso Mestre Jesus, meus irmãos. Sem essa unidade, se a gente continuar demonstrando intolerância, falta de misericórdia para com o próximo, se a gente continuar indo por esse caminho, nós não vamos mostrar, nós não vamos testemunhar da diferença que faz Cristo na nossa vida. Então que sejamos um. A minha oração é que nós sejamos um em Cristo, sabendo que Ele, somente Ele, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, ao ponto de que possamos caminhar juntos aqui, enquanto estamos aqui, nesse mundo.
e que isso faça diferença na nossa comunidade, que isso faça diferença aí na Ilha do Governador, que essa unidade faça diferença aqui na cidade de Bauru, na PIB, na Primeira Igreja Batista de Bauru. Meus queridos, obrigado por esse tempo. Espero que não tenha me delongado muito. Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E, se Deus permitir, nos veremos em breve, porque em dezembro eu e minha esposa e os meus filhos vamos passar um tempo juntos aí com a nossa família, pertinho da igreja da freguesia. E, se Deus permitir, eu quero estar aí com os irmãos em um culto, celebrando e adorando a nosso Deus juntos. Que Deus abençoe. Um abraço da nossa família. Muito obrigado, Pastor Paulo. Você é muito querido e sabe disso. Você é sempre muito bem-vindo, tá? Vamos então agora orar, nos despedindo e lembrando daqueles pedidos que foram feitos no início. Feche seus olhos, vamos orar. Ore agora pela sua família, ore pelo seu país, ore pelos líderes do seu país. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Peço tua bênção e agradeço também esse tempo dos aniversariantes aqui completarem mais um ano de vida. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os enfermos, curando, dando conforto. Quero ainda, Senhor, pedir que o Senhor abençoe o Brasil. Livra o Brasil do mal. Que o Brasil siga o caminho que seja o da tua vontade, Pai. Livra-nos de tomar decisões, de seguir caminhos que sejam contra os valores bíblicos, contra a tua vontade, Pai. Senhor Deus, suplico que o Senhor abençoe os líderes, Senhor, fortalecendo, protegendo, dando sabedoria, Senhor, aos bons líderes. E suplico que o Senhor fale, Senhor, fortemente àqueles que sejam maus líderes, para que eles se arrependam e sejam transformados. Senhor Deus, cuida dos médicos, dos profissionais de saúde que estão vivendo dias tão difíceis e têm sido tão heróicos, Senhor. Abençoa também, eu te peço, Senhor, pastores, missionários e todos aqueles que estão trabalhando também nas campanhas de vacinação. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Nós teremos amanhã o nosso Oração e Ação Kids, às 19h30. Nos encontramos lá.